Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu não sei em que momento você irá apreciar este vídeo, então eu lhe desejo desde já bom dia, boa tarde e boa noite. O meu nome é César, é um imenso prazer contar com a sua presença aqui neste humilde canal. Bom, hoje eu queria fazer uma abordagem em alguns versículos, na Epístola aos Tessalonicenses, onde Paulo ele faz um alerta, aos cristãos de Tessalônica sobre o dia da ira do Senhor. Então, eu queria trazer aspectos, vamos fazer a leitura de alguns versículos dessa epístola e vamos ver quais as conclusões que nós podemos tirar. Lembrando sempre de levar em consideração, o contexto temporal e o contexto cultural e o público-alvo. É óbvio, que o público-alvo dessa carta são os cristãos de Tessalônica. Então, Paulo ele está escrevendo uma carta e enviando aos cristãos de Tessalônica. Então, este era o público-alvo. Então, o conteúdo dessa epístola era destinada aos de Tessalônica. E também, devemos levar em consideração o tempo dessa escrita. A epístola aos Tessalonicenses, ela foi escrita aproximadamente entre o ano 50 e 51 DC, da nossa era, Então, vamos aí, eu usarei esta Bíblia, a Bíblia, acho que é a Bíblia Thompson, Então, no decorrer desse vídeo, eu farei uso dessa Bíblia e eu vou considerar com os senhores a primeira epístola aos Tessalonicenses, o capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Então, a você que está aí apreciando o vídeo, acompanhe, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe na leitura. Então, vamos adentrar a leitura. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 em diante. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva. Então, não é necessário que eu vos escreva. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então aqui o apóstolo Paulo ele está fazendo menção desse dia do Senhor. E é interessante você perceber que o próprio apóstolo, ele mesmo diz que os cristãos de Tessalônica, eles estavam sabendo que esse dia do Senhor iria ocorrer como um ladrão. E continuando a leitura, agora veja aí o versículo 4. Versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como ladrão.
Então, esses irmãos aqui, a qual o apóstolo Paulo menciona, são os irmãos de Tessalônica. Então, eles, no primeiro século da era cristã, no ano 51, eles estavam convictos de que o dia do Senhor iria acontecer na geração deles. Então, a expectativa entre os irmãos do primeiro século era a expectativa ardente. Eles estavam vivendo a iminência desse dia. Então, o que a tradição religiosa faz quando aborda o conteúdo dessa epístola? Eles leem isso aqui, projetando o conteúdo dessa epístola nos dias de hoje. Então, ou seja, eles cometem o anacronismo, né? Vocês estão tirando essa fala daquele contexto temporal e estão trazendo para a realidade atual. Só que tudo isso que nós estamos lendo aqui não se trata de um relato futuro, mas sim de um relato passado. Olha só, vamos continuar a leitura no versículo 5. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Olha aí, a exortação à vigilância. Então você vê que Paulo ele enfatiza muito essa questão de vigiar. Por quê? Eles deveriam vigiar. Eles deveriam vigiar porque os irmãos de Tessalônica, os cristãos lá do primeiro século, eles iriam vivenciar os acontecimentos que iriam se suceder naquele século. Então, eles iriam presenciar o dia do Senhor. Vamos continuar a leitura. Versículo de número 7. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, olha só, o próprio apóstolo está se incluindo. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora vamos falar um pouco sobre a ira. Então Paulo, em sua epístola aos Tessalonicenses, ele diz que Deus não os destinou para a ira. Então, percebendo então que esse povo, esses cristãos de Tessalonicenses, eles iriam vivenciar o dia da ira do Senhor, então entende-se que essa ira, ela haveria de se manifestar dentro daqueles dias, ou naquela geração. Essa ira, ela não é algo que irá se manifestar 2000 anos depois. Haja visto que o próprio apóstolo, ele exortou aos Tessalonicenses para que eles vigiassem. Se haveria a necessidade de vigilância, isso era porque esta ira seria manifesta naqueles dias. Olha só, agora nós vamos abordar
a segunda epístola aos Tessalonicenses. Tem algo interessante que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Então vocês puderam perceber que Paulo, ele mencionou, ele fez menção do dia da ira do Senhor aos cristãos de Tessalônica. Então Paulo, ele disse, que o dia do Senhor, ele haveria de vir como um ladrão, e que os cristãos de Tessalônica, eles estavam inteirados disso. E também Paulo disse que eles não foram destinados para a ira. Então Paulo, ele fez menção dessa ira. Então essa ira que Paulo menciona na sua epístola aos Tessalonicenses, ela é o dia da vinda do Filho do Homem. Então, os cristãos de Tessalônica, eles estavam vivendo essa ardente expectativa. Eles estavam vivendo a proximidade desses acontecimentos. Então, assim sendo, eu não posso pegar esse conteúdo dessa epístola e fazer uma ginástica mental e trazer isso para os dias de hoje. Porque se eu faço isso, eu vou estar criando uma falsa esperança. Porque eu estou me baseando em um relato passado. O que eu estou lendo aqui não é futuro. Olha, então, para tornar isso mais claro, e evidente, é tão claro e evidente que os cristãos de Tessalônica, eles estavam aguardando esse dia, essa ira, que o próprio apóstolo afirma aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Olha só, eu vou novamente compartilhar a tela com os senhores. Primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 8. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está elogiando os Tessalonicenses, a maneira de como eles abraçaram a fé. Então, no versículo 8, o apóstolo diz, de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e a Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, pois eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós. Dizem-nos, como vos convertestes dos ídolos, como vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está enfatizando a dedicação dos Tessalonicenses ao receber a palavra de Deus e conservar a fé. Agora, o versículo 10 é que nos traz aqui uma informação relevante. Veja, eu vou reler o versículo 9. Pois eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós. Dize-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra do quê? Livra da ira vindoura. Então, tanto Paulo, porque Paulo usa esse pronome, Então isso indica que Paulo ele está se incluindo aqui. Então, tanto o apóstolo Paulo quanto os de Tessalônica, eles estavam aguardando a vinda do Filho do Homem. Eles estavam aguardando o dia da ira. Então isso fica claro e evidente que esta ira,
ela só pode ser manifestada nesses dias. Ela foi manifestada nos dias de vida desses cristãos aqui, dessas pessoas. Essas pessoas teriam que estar vivas, ou pelo menos algumas delas, né? Agora, o que é ilógico, o que não tem coerência, é trazermos esta ira para os dias de hoje. O apóstolo ele fala ira vindoura, mas era uma ira vindoura próxima a acontecer naqueles dias, e não 20 séculos depois. Vocês entendem? Como, então, quando consideramos o contexto temporal e o tempo da escrita, então a ira, a qual Paulo menciona aqui, ela aconteceu nos dias de vida dos cristãos de Tessalônica. Isso lá no primeiro século da era cristã. Então agora vamos mencionar agora se essa ira ela foi manifestada naqueles dias, a quem esta ira estava destinada. Porque aqui o apóstolo ele deixa claro que esta ira ela seria trazida por quem? Ela seria trazida por Jesus. Então Jesus seria aquele, ou seja, o Filho do Homem, né? Seria aquele que iria trazer esta ira. Obviamente, isso só pode ser a vinda dele. A vinda dele em nuvens, ou seja, a manifestação do juízo de Deus que aconteceu naqueles dias. Não é uma vinda literal, não é um judeu, um homem, né, em cima de uma nuvem. Não é disso que Paulo fala aqui. Quando Paulo fala que Jesus seria aquele que traria a ira, ele está falando da manifestação dessa ira. Era uma manifestação de juízo. Agora, sobre quem esta ira vindoura estava determinada? Então, aqui mesmo na epístola aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele nos indica sobre quem esta ira estava destinada. Então, vamos na segunda epístola aos Tessalonicenses. Primeira epístola aos Tessalonicenses, a partir do versículo 6. Veja o consolo que o apóstolo Paulo traz aos de Tessalônica. Deus é justo, ele dará em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles, por castigo, padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então aqui, Paulo novamente, ele fala da vinda do Senhor. Então quem era que estava sendo atribulado naqueles dias? Não era a igreja? Os apóstolos e a igreja? Então eles lá, os de Tessalônica, que estavam sofrendo tribulação, eles iriam ter alívio. Mas esse alívio haveria de vir quando? Quando o juízo de Deus se manifestasse com a vinda do Filho do Homem com seus anjos em chama de fogo, para tomar o que? Vingança. E aqui diz que eles, aqueles que estavam atribulando a igreja de Tessalônica, estes iriam sofrer, padecer o que? Eterna perdição. Agora vamos ver. Então aqui me mostra, né? Me indica que essa vinda do Senhor, esse juízo, iria acontecer naqueles dias. Haja visto que nós lemos aqui
que os de Tessalônica, eles estavam esperando esse dia. Eles estavam vivendo essa ardente expectativa. E agora, né? Vamos ainda nessa epístola de Tessalonicenses, vamos ver quem são eles. Porque aqui está muito vago, né? Eles, aqueles que estavam atribulando a igreja de Tessalônica. Mas agora vamos ver se ainda na epístola de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele nos indica com mais clareza quem eram eles aqui que estavam atribulando a igreja de Tessalônica. 1 de Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 14. Vamos ver sobre quem a ira de Deus estava destinada. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus. Padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que eles padeceram dos judeus. O mesmo que a igreja de Cristo na Judéia, ela estava padecendo que nas mãos dos judeus. Os quais se refere aos judeus. Os quais, né? Os judeus também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e a nós nos perseguiram. Eles não agradam a Deus e são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Desta forma, sempre enchem a medida dos seus pecados. A ira de Deus caiu sobre eles afinal. Então, a ira de Deus caiu. Claro aqui que no tempo dessa escrita, a ira de Deus não havia acontecido ainda. A ira de Deus aqui estava determinada a cair sobre eles. A cair sobre quem? Sobre os judeus. Então, a ira de Deus, quando Paulo fala, né, que Jesus ele haveria de vir numa chama com seus anjos trazendo juízo, essa ira de Deus era o dia da vinda do Filho do Homem. Era a tão esperada vinda do Filho do Homem para trazer o juízo de Deus. Então, esta ira, ela aconteceu quando? Ela aconteceu no ano 70. Em 70 DC, a ira de Deus foi derramada sobre aquela geração, cumprindo exatamente o que estava escrito na lei e nos profetas. Então, ou seja, nós estamos aqui diante de um relato passado. Essa ira de Deus, ela já aconteceu. Isso aqui não é futuro, isso aqui é passado. Agora, vamos já caminhando para o final do nosso vídeo. Eu vou ler em Mateus 23, e aí vai ficar claro e evidente de que esta ira ela foi derramada sobre Jerusalém. Mateus 23, 34 em diante. Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Assim, recairá sobre vós todo sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar, né? Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Você está vendo que tudo aquilo que Paulo falou na epístola aos Tessalonicenses, concernente à ira de Deus, Jesus aqui confirma que o juízo haveria de vir sobre aquela geração. Agora veja se não era sobre Jerusalém que Jesus estava falando. Olha o versículo 37.
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas e não quiseste. Agora a vossa casa vos ficará deserta. Então os juízos de Deus haveria de cair sobre a nação de Israel. E o epicentro da ira de Deus era Jerusalém. E de acordo com a história, nós sabemos que Jerusalém ela foi devastada, ela ficou deserta, no sentido aqui de ser devastada. Ela foi devastada pelo Império Romano no ano 70. Certo? Bom, então era isso que eu queria trazer às claras, né? Que eu queria expor aos senhores, né? Então ali Paulo ele falou da ira de Deus. Ele exortou aos cristãos de Tessalônica para que eles vigiassem, para que o dia do Senhor não surpreendesse a eles como um ladrão. Então foi por isso que Paulo exortou a eles, pediu para que eles vigiassem. E nós lemos ali na epístola dos Tessalonicenses que os cristãos de Tessalônica eles estavam aguardando esse dia. Eles estavam vivendo a ardente expectativa do dia da vinda do Filho do Homem, que era o quê? A ira de Deus, a ira do Senhor que se manifestou naqueles dias. E no final do vídeo aqui, em Mateus 23, o próprio Jesus, ele deixou claro que os juízos de Deus iriam cair naquela geração. E ele diz que era sobre Jerusalém. Então Jerusalém foi o palco onde se manifestou a ira de Deus. Certo? Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu desejo a você uma excelente semana. Então, é o mesmo jargão, né? Em todos os vídeos eu sempre menciono, eu sempre digo, né, que nós moramos numa democracia e em toda democracia é necessário o pluralismo de ideias. Se você compactua, deixa aí o like, o joinha. Se você discorda, deixe o seu dislike, deixe sua crítica, deixe a sua refutação. Graça e paz. Um forte abraço. Tchau, tchau.